Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Espírita Amor e Luz. É com muita alegria que nós recebemos Cláudia Verdini, que pela segunda vez já em nossa casa. No ano passado, ela estava morando em Viena, na Áustria, e este ano ela está morando na Arábia Saudita. Muito obrigada, Cláudia, por estar conosco mais uma vez. Nós também gostaríamos de dizer que esperamos que todos tenham tido um Natal de muito amor, de muita paz e alegria entre os seus familiares, amigos e aqueles que acabamos de conhecer também. Cláudia Verdini hoje vai falar sobre novo ano, nova jornada. Cláudia Verdini, ela é coordenadora do Conselho Espírita Internacional na área de educação e também do grupo Sembradores de Luz, que é um grupo de apoio a educadores espíritas oferecidos em 4 idiomas: português, inglês, espanhol e francês. Muito obrigada, Cláudia, pela sua presença. E antes, eu vou pedir ao nosso companheiro Oswaldo que faça a leitura e a prece inicial. Pelo livro Vida Feliz, o Espírito, através do Espírito Joana de Ângelo, por Divaldo Franco Pereira. Lição número 121. Ouve com serenidade, que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas. Assim, buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa-o. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando o saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. Vamos então, direcionar nossos pensamentos a Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que me dá por estar aqui nesse momento com a Ana Lu, com a Cláudia, e que através da tecnologia, com todas as demais pessoas aqui presentes, e também com os espíritos ao redor de nós, em qualquer lugar que estejamos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos o Mestre querido que enviastes para ser o nosso governador, para ser o nosso instrutor, o nosso irmão mais querido. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com o auxílio da tecnologia, mas unidos em espírito, para que possamos trabalhar a nós mesmos em melhoria da humanidade, em melhoria deste planeta. Agradecemos também, Senhor, a nossa casa querida, nosso planeta Terra. Agradecemos a todos aos ensinados, as oportunidades que nos dá, e que cada um possa ter, neste ano que vai começar, muita saúde. É a coisa mais necessária neste momento, Senhor. Por tudo que nos permite, agradecemos pela vida mais uma vez, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Oswaldo. E agora nós ficamos com a nossa companheira Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada mais uma vez.
Obrigada a você, Ana Lu, amiga querida. Obrigado ao Osvaldo pela leitura, pela prece. Obrigada a todos vocês que estão conosco nesta manhã de domingo, nesta tarde, nesta noite de domingo. É uma alegria estar aqui mais uma vez conversando com vocês, refletindo junto com vocês. E antes de darmos início ao estudo do dia de hoje, eu gostaria apenas de fazer uma correção no que disse a Ana Lu, que eu não sou a coordenadora da área de educação do Conselho Espírita Internacional. Eu sou membro da área de educação e a coordenadora é a minha querida amiga Silvana Elias, da Suíça, da Federação Espírita da Suíça. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E neste dia, neste domingo, nós temos um tema muito falado, um tema muito divulgado, muito conversado entre todos nós, muitos desejos de um feliz ano novo, de um feliz 2022. Mas é um tema que requer de nós algumas reflexões importantes. Gostaria de começar dizendo a vocês que não será uma palestra, será um estudo. Eu preparei um estudo em que eu mesma estou sendo beneficiada com esse estudo, porque eu refleti muito quando eu estava preparando esse trabalho. E eu gostaria de dividir com vocês essas reflexões profundas para que nós, de verdade, possamos aproveitar a oportunidade de recebermos mais um ano em nossa jornada, mais um ano em nosso processo de evolução espiritual. Então, é necessário que nós paremos para refletir e compreender o significado desta bendita oportunidade que o Pai nos oferece. É importante observarmos que nessa época do ano, né, na época de dezembro, há uma atmosfera totalmente diferente. Apesar dos desafios, apesar das dificuldades que todos nós estamos enfrentando em todos os cantos do planeta Terra, a chegada do mês de dezembro nos proporciona uma maior alegria, um estado de maior euforia. As luzes chegam, os enfeites, a decoração, um pouco mais dispostos a superar os desafios que nos são oferecidos também no nosso dia a dia. E uma coisa nos chama a atenção: por que somente nesta época do ano é que estamos tão propensos a essa alegria? É que estamos tão propensos a essa confraternização, que estamos tão propensos às luzes, à música, os abraços, mesmo que seja virtual, o sorriso. E uma coisa é uma coisa que nós precisamos refletir. Por que estamos nesta euforia, nesta esperança, nesta ilusão, somente nesta época do ano? E quando passa o Natal, né, as festas natalinas, já começamos a ficar um pouco diferentes, mas ainda motivados pela grande festa do dia 31 de dezembro, né? Que nós chamamos do Réveillon, a festa da virada do ano, em que todos nós colocamos a nossa melhor roupa, a música, os brindes, os melhores desejos para nós, para a humanidade, para os vizinhos, para todos. E mais um ano se inicia na nossa trajetória. Apesar desses momentos de tanta entusiasmo,
de tanta alegria, desse contágio que um passa para o outro, na esperança de que o próximo ano seja diferente, todos nós entramos numa atmosfera única, numa atmosfera de magia, numa atmosfera de fantasia. E todos pensamos que o próximo ano, que se iniciará daqui a alguns dias, tudo será diferente. Toda a minha vida será diferente. E depositamos no próximo ano todas as nossas esperanças, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, como se realmente fosse ser uma nova oportunidade de concretização dos nossos ideais, dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Mas é importante percebermos, e eu creio que todos vocês sentem isso com vocês mesmos, e percebemos isto na sociedade, que esse estado de alegria, de euforia, de vestir, de celebrar, de confraternizar, de melhores desejos, melhores esperanças, de força, de coragem, de vontade de persistir, de seguir na luta, infelizmente dura muito poucos dias. Logo depois das festas, para algumas pessoas, depois da primeira semana, depois dos primeiros 15 dias, começam a modificar essa estrutura interior. Começa a modificar essa atmosfera que estava antes impregnado dentro de nós. Com o passar do tempo, com o passar dos meses, é como se esse estado que passamos nas festas de fim de ano, no Réveillon do dia 31 para o dia 1º, é como se isso estivesse muito distante. É como se nós não lembrássemos mais das esperanças, dos desejos, da alegria, da confraternização, das conquistas que estávamos programados para o ano que se iniciava. E mais adiante, já estamos num estado de desesperação interior para alguns e, infelizmente, exterior para muitos. E aquele sentimento do dia 31, das festas natalinas, do mês de dezembro, aquela atmosfera, aquele sentimento de esperança, de realizações, de sonhos, de metas, de projetos, ficaram cada vez mais perdidos pelo tempo. E entramos num processo de viver os dias um após o outro, tentando, sobreviver a cada dia. Já não há mais a confraternização, praticamente já não há o sorriso, a alegria, a esperança em dias melhores. Os planos, as metas, as conquistas começaram a pesar demais na nossa vida. E isso é um ponto muito importante que todos nós precisamos pensar a respeito, precisamos refletir, porque estamos às portas de 2022. No início de 2021, em janeiro, no dia 4 ou 5 de janeiro deste ano, eu fiz uma conferência sobre o Ano Novo para a Holanda, para os amigos da Holanda. E agora vamos, no início de janeiro de 2022, vamos realizar a conferência novamente na Holanda e vamos fazer um balanço. O que realmente mudou na nossa vida neste período de um ano? Por que não conseguimos
viver na atmosfera da esperança, do sorriso, da confraternização, de alimentar os sonhos, os nossos projetos, as nossas ideias, os nossos ideais. Por que não conseguimos manter conosco esta mesma atmosfera? Porque isso tem uma duração tão curta, tão pequena, e já estamos novamente no mesmo processo de desilusão, de queixas, de desânimo, de depressão, de enumerar desafios, enumerar dificuldades. Entramos novamente nesse processo de inferioridade, de negativismo que arrastamos durante todo o ano, sem nos lembrarmos de que cada ano, de que cada dia é primordial na nossa existência. Porque a cada dia é uma oportunidade que Deus, nosso Pai de amor e justiça, nos oferece para conquistarmos os tesouros que levaremos para a espiritualidade. Cada dia é um presente de Deus para cada um de nós. E somos injustos em tentarmos sobreviver a cada dia e não viver todas as oportunidades que o dia nos oferece. Então, a nossa primeira reflexão seria: por que todos nós, eu inclusive, não fazemos com que este sentimento dure durante todos os 365 dias deste ano que chega? Por que somente nessa época estamos predispostos a isso? É importante que a gente pense a respeito disso. Quantos de nós desejamos aos outros feliz ano novo? Quantos desejam para nós feliz ano novo? Quanto nós desejamos para nós um feliz ano novo? Quantos desejamos para os nossos familiares um feliz ano novo? Seja 2020, 2021, 2022. Estamos sempre desejando um feliz ano novo. E mesmo assim, repetimos o círculo de desajustes, de inseguranças, de desânimo, de perda da fé, de perder as esperanças. Então, alguma coisa não funciona. Alguma coisa não encaixa. Alguma coisa não vai bem se estamos repetidamente neste processo. E aqui eu gostaria de enfatizar um ponto importante para nós. Aqui diz: Feliz Ano Novo. E o que representa Ano Novo? Será que não seria Feliz Novo Ano? Feliz Ano Novo representa estas duas palavras juntas. Ano Novo representa a sequência de mais 365 dias para nós. Então, o Ano Novo é 365 dias que irão se repetir. Teremos mais 365 dias. Isso é um ano novo. É como se fosse um ano zerado que vamos começar novamente, 1º de janeiro, 2º, 3º, até terminarmos um ano. E o que nós estamos necessitando, todos nós, a humanidade inteira, não é somente de um ano novo. O que nós estamos necessitando não são
365 dias que vamos viver exatamente da mesma maneira. O que nós estamos necessitando, de verdade, é um novo ano, uma jornada nova. Dá para entender a diferença? O que significa? Qual a diferença entre um ano novo e um novo ano? O ano novo são os 365 dias que vamos receber, vamos dizer assim. Os 365 dias que estarão à nossa disposição no calendário. Agora, o novo ano significa novo de ideias, novo de projetos, novo de trabalho, novo de perspectivas, novo no sentido de mudanças. O novo ano, nós estamos tão acostumadas a falar ano novo que a gente até se confunde. Mas o novo ano, ele significa virar a página, começar de novo, recomeçar de uma maneira diferente. Porque se estamos repetindo, se estamos passando de um estado de tanta felicidade no fim do ano, e nos primeiros meses do ano, na metade do ano, já estamos novamente tão infelizes, é sinal de que não estamos aproveitando as oportunidades que estamos recebendo, que estamos somente vivendo cada dia desses 365 dias. E, na verdade, o que nós necessitamos é encarar 2022 como o novo ano que nos está sendo oferecido. Uma jornada completamente nova, que depende de nós ser elaborado como será este novo ano. Não depende de ninguém mais. Porque nós temos o hábito de depositar a nossa felicidade nas mãos das pessoas ou nas coisas. Eu vou ser feliz quando comprar um carro novo. Eu vou ser feliz quando conseguir um emprego. Eu vou ser feliz quando encontrar um namorado. Eu vou ser feliz sempre de maneira externa. Quando, na verdade, nós precisamos procurar a felicidade dentro de cada um de nós, dentro de nós mesmos, e não colocar essa felicidade nas pessoas, nas coisas e no tempo. Então, o novo ano representa os 365 dias que nos serão entregues, mas, e principalmente, como vamos viver durante estes 365 dias. A maneira que vamos viver cada um desses dias representa o novo ano. Então, ao desejarmos para nós e para os outros, não um ano novo, não somente 365 dias pela frente, mas sim um novo ano, onde nós possamos fazer as coisas completamente diferentes. É necessário tentar, porque até agora estamos sempre na mesma rotina, E daqui a pouco, passando a euforia do fim do ano, já iniciamos novamente as reclamações, as dificuldades, o cansaço, o desânimo, principalmente agora que atravessamos uma fase tão difícil devido à pandemia. Agora, para nós conseguirmos este novo ano, é necessário modificarmos a nossa maneira de pensar. É necessário modificar as idealizações que temos para nós, os planejamentos, porque agora, no final do ano, nós vamos nós vamos retornar a fazer o planejamento para o próximo ano, para 2022. O que eu quero conquistar? É necessário reavaliarmos os planejamentos que fizemos até agora, as prioridades estabelecidas por nós até esse momento,
para que de verdade consigamos conquistar esse novo ano. O símbolo do novo ano precisa ser observarmos a vida sob uma perspectiva completamente diferente da que estamos observando até o momento. De uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais madura, de uma maneira mais proativa. Quer dizer, sairmos do marasmo do nosso dia a dia e buscarmos as ferramentas para vencer os desafios. Para vencer os desafios do nosso próprio íntimo. Parar de estarmos reclamando das situações e atuar. E agir para mudar as situações. Então, é necessário, como símbolo deste novo ano, mudar essa nossa perspectiva. O que eu espero da vida para mim? De uma maneira racional, de uma maneira lúcida, de uma maneira real. Porque para pensarmos de uma maneira real, nós necessitamos de um ponto fundamental. Somos espíritos imortais, que estamos hoje habitando este corpo, eu como Cláudia, Ana Lu, Osvaldo e todos vocês, trazendo uma bagagem do passado, construindo hoje o nosso futuro, o meu futuro, eu estou construindo hoje. Então, isso precisa ser a base. Isso precisa ser essa perspectiva diferente. Porque a grande maioria de nós vem buscando conquistas materiais, que não quer dizer que não sejam importantes, mas a grande maioria busca a conquista da satisfação material. E como essa não é a nossa verdadeira vida, entramos novamente naquele círculo de os dias repetitivos, tristes, nublados, desânimos, porque estamos olhando a nossa vida, estamos olhando o novo ano por uma perspectiva equivocada. Então, é necessário reavaliar os nossos desejos para o ano que se aproxima, para 2022. É necessário refazer os nossos planos de prioridades se queremos um novo ano. Porque muitos de nós, infelizmente, podem ainda querer um ano novo. Não abrir mão das suas prioridades. Seguir lutando para conquistar as suas prioridades, os seus desejos, sem essa perspectiva real. Sem essa perspectiva real. Sem querer sair da sua zona de conforto, porque mudar dá muito trabalho. Então, muitos de nós quer se manter nessa zona de conforto e espera um ano novo. Mas aqueles que já despertaram, aqueles que não estão mais satisfeitos com o panorama que nos está sendo apresentado a nível mundial, esses sim, seguramente desejam um novo ano. Porque o panorama mundial somente será modificado através do trabalho e do esforço de cada um de nós, como grãozinhos de areia que formam o grande deserto, como gotinhas de água que formam o grande oceano. Então, dentro dessa perspectiva lúcida, madura,
nós temos como base, vamos ver no Livro dos Espíritos, a pergunta 153, a vida espiritual é a vida normal do espírito, e ela é eterna. Essa é uma realidade que precisamos despertar para ela. Essa é a nossa realidade. A nossa vida espiritual é a nossa vida normal. A vida que nós temos, como Cláudia, como Ana Lu, como Oswaldo, é uma vida corporal e ela é transitória, ela é passageira. Então, isso quer dizer que as nossas prioridades para o novo ano, para 2022, necessitam estar de acordo com essa realidade. Necessitam estar dentro desta perspectiva. Isso não quer dizer que eu não vou desejar, que eu não vou buscar, que eu não vou trabalhar para a melhoria material da minha vida. É lógico que sim. Porque tudo que melhora a nossa vida, desde que não nos escravize, nos é oferecido para termos uma vida mais confortável, para termos uma vida menos difícil. Agora, que o nosso planejamento, o nosso plano de metas para o novo ano que se aproxima, tenha como a perspectiva real que a vida espiritual é a vida normal do espírito. E é para esta vida que nós necessitamos nos preparar. E para esta vida é de extrema importância o nosso dia a dia. O que estamos construindo no nosso dia a dia. Como estamos aproveitando o nosso dia a dia. Porque aprendemos com a pandemia que a nossa vida pode terminar em questão de horas, em questão de dias. E não tivemos tempo de fazer nem metade do que havíamos planejado. Então, é necessário que o nosso planejamento para 2022 seja um planejamento com outra perspectiva, seja um planejamento mais simples, seja um planejamento mais harmônico, mais leve, mais suave, que possamos ir deixando ao longo do caminho o peso que carregamos nas nossas costas. E para isso, para que de verdade consigamos ter um novo ano, é necessário um mergulho no nosso interior para que possamos reconhecer a nossa verdadeira identidade, como quem somos, como somos, que desafios trazemos, que debilidades trazemos, que defeitos trazemos, o que necessitamos melhorar, o que necessitamos conquistar. Descobrir o nosso verdadeiro propósito. O que estamos fazendo aqui, no planeta Terra, nesta vida que estamos vivendo hoje? Quais são os nossos verdadeiros propósitos? Por que estamos aqui? O que viemos fazer aqui? Como conquistar os nossos objetivos como espíritos imortais? Identificar as razões últimas da nossa existência. O que eu quero conquistar? O que eu quero levar comigo quando regressar à verdadeira vida, à pátria espiritual? O que eu quero deixar plantado aqui? Como eu quero que as pessoas lembrem de mim? O que eu deixei de contribuição na construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor? Então, são 3 pontos importantes para nossa reflexão neste momento de traçar as prioridades para 2022. Para não repetirmos mais somente um ano de 365 dias, mas que possamos conquistar este novo ano de maneira definitiva para nós. Para que possamos, não quer dizer que vamos ter
365 dias fáceis, felizes, de realizações, de conquistas. Não. Serão dias de desafios, de dificuldades, de dores, de dissabores, porque estamos num mundo de expiação e provas. Mas quando olhamos com outra perspectiva, encontramos forças, coragem, compreensão, resignação para vencer esses desafios ou para suportar de pé esses desafios. Porque sabemos que todos os desafios vencidos são bênçãos para o nosso espírito. Porque as dores, as provas, os testemunhos fazem parte da nossa trajetória como espírito imortal. Porque se não fossem esses testemunhos, como iríamos saber se estamos aprendendo de verdade as lições que o Mestre Jesus nos trouxe e que o Kardec nos enfatiza de uma maneira tão clara? E aqui eu gosto muito dessa frase de Carlos Gustavo Jung, que fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós e despertarmos neste momento crucial de traçar as nossas prioridades para 2022. É o momento de revermos todos os planos que fizemos e eleger as prioridades que eu quero para a minha vida sobre uma perspectiva real, lúcida, madura, das conquistas que eu quero para mim como espírito imortal e para a sociedade na qual eu estou inserida e na qual eu faço parte. Porque não podemos viver isolados. Fazemos parte de uma grande família, que é a família universal. A dor do outro é a nossa dor. A vitória do outro é a nossa vitória. Necessitamos olhar a vida por esta nova perspectiva. Não vamos chegar a lugar nenhum isolados. Somente a união nos proporcionará forças para vencer os desafios. Porque os desafios do planeta são desafios de todos nós. Os desafios dos nossos irmãos são nossos desafios também. Os erros dos nossos irmãos também são nossas responsabilidades, ajudá-los a reparar estes erros e ajudá-los a buscar o caminho correto. Seguindo com as nossas reflexões, é necessário desatarmos essas amarras que nos prendem ao nosso passado, que nos prendem ao egoísmo, que nos prendem ao nosso orgulho, que nos prendem a todos os sentimentos tão inferiores que a gente ainda carrega. A maledicência, que nos impede de nos libertar e seguirmos livres, com desafios, com dificuldades, com problemas, mas confiantes de que dias melhores realmente virão. Confiantes de que esses testemunhos, esses desafios que eu passo hoje são bênçãos na minha evolução. São ferramentas que Deus se utiliza para que eu possa colocar em prática os ensinamentos que eu estou recebendo até agora. Um outro ponto importante dentro dessa conquista, desta nova perspectiva, o que a humanidade necessita no momento atual, neste momento de transição planetária mais avançado, é da educação. Não é outro requisito. E todos estão cansados de ouvir falar que necessita uma reforma íntima, uma mudança moral, uma transformação interior, mas não há outro caminho. Não há outra forma de conseguir.
E Kardec já nos dizia, nos comentários da pergunta 685, há um elemento, estavam discutindo sobre, naquela época, o desemprego, a situação econômica. E Kardec diz, há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. Quantos de nós já lemos isso, né? E ele continua, numa outro parágrafo. A educação, convenientemente entendida, é a chave do progresso moral. Por que Kardec queria dizer convenientemente entendida? Então, já sabemos que a educação é a alavanca que vai propiciar o avanço moral da humanidade. E já sabemos que é necessário compreendê-las de maneira conveniente para poder vivenciá-la. Então, vamos passar de uma maneira rápida. A educação, ela representa essa ponte de luz para o nosso novo ano. A educação dos sentimentos, a educação dos nossos pensamentos, a educação dos nossos hábitos, a educação das nossas emoções, a educação do nosso agir. Tudo é um processo educativo. E quando Kardec diz do convenientemente entendida, é a dificuldade que muitos têm em discernir a educação intelectual da educação moral. Educação intelectual desenvolve, que é a instrução, ela desenvolve a inteligência. É a aprendizagem da ciência, é a aprendizagem do conhecimento, das habilidades técnicas, da capacitação que vai fazer com que nós possamos exercer alguma tarefa, ter alguma profissão. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, estamos recebendo conhecimentos, estamos recebendo informações. Então, neste momento aqui, nós estamos trabalhando a nossa educação intelectual, porque estamos recebendo a instrução através desse estudo. Agora, a educação moral é aquela que desenvolve as habilidades, que desenvolve o nosso comportamento, que desenvolve as nossas virtudes, que trabalha a relação comigo mesmo, com os demais e com o planeta. E a educação integral é aquela que abarca a educação intelectual e a educação moral, quando as duas caminham de mãos dadas. E aí chamamos da educação integral. Hoje temos, muitos de nós, ou todos nós, uma educação intelectual primorosa. Agora, estamos deficientes em relação à nossa educação moral. E é por isso que não avançamos. E é por isso que entra ano e sai ano, estamos nesse roda-moinho de emoções, de sensações, perdidos sem encontrar o caminho, sem encontrar a resposta e buscando uma felicidade constante que não conseguimos encontrar, porque estamos buscando de maneira externa. E Kardec continua no mesmo comentário. E nem ainda a educação moral pelos livros. Importante a gente pontualizar isso. Não é somente a educação moral que a leitura, que as palestras, que os congressos, que as mensagens dos benfeitores nos proporcionam. Não é somente saber todo o livro dos Espíritos, por exemplo, todas as obras básicas. Então, não é somente esse conhecimento, a educação moral transmitida pelos livros, pelas conferências, pelas mensagens, mas sim a educação moral que conquistamos através da vivência dos ensinamentos, que seria pensar, sentir e agir como Jesus. E muitos vão dizer, mas Cláudia, é muito impossível para nós, no estado evolutivo em que estamos,
pensar, sentir e agir como Jesus. Mas ele veio há mais de 2000 anos nos ensinando como conseguir. Nós temos todas as informações, só necessitamos colocá-las em prática. Necessitamos pegar toda essa instrução que o Espiritismo nos oferece, instalar no nosso coração e colocar em prática através da nossa vivência. É isso que estamos precisando neste novo ano. Vivenciar os ensinamentos que temos recebido até agora. É o ponto mais importante do novo ano, que começará daqui a menos de uma semana. Onde está a vivência de todos os ensinamentos? Às vezes estamos preocupados em frequentar todos os congressos, agora de maneira virtual, as palestras, assistir todas as palestras, todos os grupos de estudo, ir ao centro espírita em todas as atividades, mas ainda não despertamos para a importância da vivência. O mais importante, gente, é vivenciar o que estamos aprendendo. E este novo ano que chega é uma nova oportunidade, uma nova jornada para vivenciarmos estes ensinamentos. Porque a partir do momento que começarmos a vivenciar, que um novo horizonte irá se abrir através da nossa janela. Uma nova vida, um novo futuro, um novo amanhecer. Então, é isto que estamos precisando para 2022. E Kardec continua dizendo, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas aqui consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Brilhante a colocação de Kardec. Há quantos anos atrás a informação já nos chegou? E como estamos atrasados em vivenciar? Kardec fala educação, um conjunto de hábitos adquiridos. E como nós adquirimos os hábitos? Através da repetição. Quando queremos ensinar aos nossos filhos o hábito de escovar os dentes, andar de bicicleta, agora de lavar as mãos, é necessário repetir o processo de maneira seguida, de maneira firme, de maneira consistente, até que aquele hábito se instale de verdade em nós. Que depois de conquistado, depois de instalado, não perdemos mais. Então, Kardec diz que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E como vamos adquirir esses hábitos que Kardec recomenda? Os hábitos, quais são? A educação moral. Virtudes, habilidades, comportamento. Como vamos adquirir isso de hoje para amanhã? Não, gente. É muito difícil, eu posso garantir para vocês. Mas precisamos iniciar este treinamento, porque a educação é um conjunto de hábitos. E hábitos a gente adquire através da repetição, repetição, repetição. O mau hábito da maledicência. Acostumamos tanto a falar mal dos outros que adquirimos o hábito, que muitos nem percebem quando já estamos somente criticando os outros. O hábito de chegar atrasado. De tanto chegarmos atrasados, adquirimos o hábito e achamos que é uma coisa normal, chegar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, a educação é o mesmo sistema. Assim como adquirimos os mais hábitos, necessitamos agora adquirir os hábitos que vão proporcionar o nosso novo ano. É muito difícil, mas se tivermos a dedicação, temos a companhia da espiritualidade superior, dos nossos benfeitores espirituais, a nos dar o suporte necessário a vencer. O suporte, ele vem sempre. Agora, precisamos estar abertos para sentir
para descobrir, para acreditar, e assim o processo se torna muito mais fácil. Não há outro caminho para este novo ano. É necessário decidirmos, é uma decisão íntima e pessoal de cada uma. O que eu quero para mim? Um ano novo ou um novo ano? Uma nova jornada ou uma jornada nova? Eu estou satisfeita com a vida que eu tenho? Eu estou satisfeita com tudo que está acontecendo ao meu redor? Ou eu quero um mundo melhor, um mundo diferente? A opção é de cada um de nós. A ação é de cada um de nós. E como ponto principal, como ponto mais importante de tudo isso, é a nossa conexão com Deus. Como anda a conexão de vocês com Deus? Porque vivemos conectados, né? 100% conectados com tudo. E com Deus? Como anda a nossa conexão com Deus? E alguns de vocês podem falar, mas eu rezo todos os dias. Eu faço o evangelho no lar. Será que isso representa uma conexão de verdade com Deus? Ou um hábito adquirido? Ou um ritual? É necessário também refletirmos a respeito disso. Estarmos em contato com Deus, conectarmos com Deus, é o encontro íntimo entre eu e Ele. E muitas das vezes não necessita nem palavras. Porque na oração podemos estar repetindo frases e não falando com o coração. Então, nesse momento, as portas do novo ano, se eu quero de verdade escolher um novo ano para mim, eu preciso conectar-me de verdade com Deus. Eu preciso buscar Deus nas flores, na natureza, no jardim. Eu preciso me conectar com Ele. Onde que eu vou encontrá-lo? Que sabemos que não é uma pessoa física. Mas onde eu vou? Eu posso ter, sabe, esse contato íntimo com Ele. É individual. Cada um vai descobrir o seu espaço. Agora, é importantíssimo pararmos, refletirmos. Estou conectada com Ele? Estou ouvindo as informações que Ele me envia através de tantos veículos? Estou compreendendo os seus desígnios, a sua vontade? Porque muitas das vezes a vontade dele não é a nossa. O que ele quer para nós, visando o nosso bem, não é o que nós queremos. Então, é necessário esse encontro com Deus para descobrirmos a beleza do plano dele para cada um de nós. Porque, seguramente, ele tem um plano de vida para cada um de nós, como espíritos imortais que somos. Para finalizar, eu gostaria de trazer essa passagem que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele reuniu os discípulos e toda a multidão que estava andando atrás dele, em busca de consolo, em busca de uma cura, em busca de uma palavra amiga. Jesus reuniu todos em cima do monte, no denominado Sermão da Montanha, e dentre tantas coisas maravilhosas que Jesus disse, as bem-aventuranças, eu gostaria de trazer essa para a nossa reflexão final. Vós sois a luz do mundo. Ele falava, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E é importante atentarmos aqui, como está sublimado, vós sois. Jesus faz uma afirmativa. Jesus não nos diz, vós sereis a luz do mundo quando se tornar espírito puro. Você será a luz do mundo quando conquistar a sua evolução moral. Você um dia pode vir a ser a luz do mundo se... Não. Jesus foi claro. Uma afirmação clara. Vós sois a luz do mundo. Todos nós
trazemos dentro de nós uma centelha divina. Todos nós trazemos a luz dentro de nós. E fazer brilhar a nossa luz quer dizer trabalhar a nossa mudança interior. Quer dizer ser um exemplo para as outras pessoas. Não trabalhando o nosso orgulho, porque somos um exemplo, não. Mas demonstrando a elas que todos podem conseguir. Fazer brilhar a nossa luz é seguir lado a lado com aquele que necessita de ajuda. É fazer dele a minha dor. Fazer da necessidade dele a minha necessidade. É sair da nossa bolha, porque vivemos dentro de uma bolha que é o nosso mundo. Não. É sair e olhar ao nosso redor. Quantas pessoas sofrem nesse momento? Quantas estão à beira do suicídio? Quantos estão sem ver a luz no fim do túnel, vamos dizer assim? Então, fazer brilhar a nossa luz é esse processo de aproveitar um novo ano para fazer diferente, para trabalhar numa perspectiva diferente, para que essa luzinha que trazemos possa cada vez se tornar mais forte. É trazer, é colocar a nossa luz à disposição de todos, mesmo que seja um lampião. Porque se cada um de nós trabalha a nossa luz interior e coloca à disposição, olha como chega a luz e a energia, a espiritualidade, a iluminar o caminho de tantos espíritos sofredores que ali estão. Estamos já há mais de um ano nesse período difícil do Covid. Um período de isolamentos, um período de dificuldades, mas, ao mesmo tempo, dentro desse plano de Deus, um período de grande importância para a nossa reflexão, para a nossa viagem interior, para a aprendizagem do que ainda não conseguimos aprender. É necessário aproveitarmos esta oportunidade e sairmos dessa pandemia melhores do que entramos, mais renovados, com os sentimentos mais nobres, com conquistas mais reais dentro desse plano, dentro dessa perspectiva como espíritos imortais. Deus, em toda a sua misericórdia, como Pai, colocou todos nós, filhos queridos do seu coração, como fazemos na escola e como pais, sentadinhos na cadeira para pensar. Esse período de pandemia é o período que estamos sentadinhos pensando o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo dos nossos relacionamentos, o que estamos fazendo dentro das responsabilidades assumidas perante o trabalho no Espiritismo, o que estamos fazendo como cidadãos do mundo, o que estamos fazendo com a natureza. Então, é necessário, como não estávamos parando, estávamos numa vida agitadíssimas, nosso Pai nos colocou sentados. Agora, senta e pensa o que você está fazendo da oportunidade de vida que você está tendo. Então, queridos amigos, que nós possamos aproveitar esta oportunidade com muita oração, com muita reflexão, com muita solidariedade, com muita empatia, e fazermos a programação para o nosso novo ano que se aproxima. Que possamos conversar conosco mesmo e despertar o que é mais importante para nossas vidas. Estamos atravessando momentos de muito desespero, de muita dor,
Mas tem uma frase de Humberto de Campos que eu gosto muito, que tem sido uma alavanca para suportar os desafios. É nas noites mais escuras que o céu se enche de estrela. Estamos atravessando noites escuras, noites de incerteza, como será o amanhã. Mas é nessas noites que o céu se enche de estrelas. Quais são essas estrelas? Os ensinamentos que recebemos. Estas são as estrelas que vão clarear as nossas noites escuras. 2022, eu desejo para cada um de vocês não somente um ano novo, mas sim um novo ano. Que todos nós possamos refazer os nossos caminhos, as nossas decisões, recomeçar ou começar uma jornada nova. Que Jesus nos abençoe nas escolhas, nas prioridades e no dia a dia de cada um de nós, neste novo ano que nos está sendo oferecido. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por me oferecer esta oportunidade de também refletir sobre a minha vida, sobre os meus desafios e sobre o meu 2022. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, querida Cláudia, por esta palestra tão enriquecedora, por essa reflexão tão importante. Eu acho que vale a pena todos nós escutarmos novamente e oferecer esse presente para outros amigos que não puderem estar aqui, indicando essa palestra para ser assistida e escutada. Quantas reflexões maravilhosas. Eu adorei aquele quadrinho que você colocou com os slides, né, com as notas sobre os nossos objetivos do novo ano. E é realmente isso. Se nós fizermos uma pesquisa geral, a gente vai ver todos aqueles objetivos ali, todos aqueles sonhos e perspectivas. Mas que entre esses objetivos, que seja o maior, né, o proposto por nosso querido Kardec, a educação e a educação moral, convenientemente entendida, né, como você ressaltou bastante. E, Cláudia, depois dessa sua palestra, eu gostaria de fazer uma proposta para mim mesma e para todos os que compartilharam, né, desse momento, que todas essas perspectivas, objetivos, a gente comece não no dia 2, né, ou na primeira semana de janeiro, para mostrarmos esse comprometimento e a chance que Jesus e Deus nos dá todos os dias, que comecemos agora, hoje, a trabalhar nessas mudanças que tanto queremos. Eu acho que essa foi também uma parte muito importante, uma reflexão muito importante da sua palestra, né? Não precisamos de uma virada, né, do ano para que o nosso novo ano aconteça. Podemos começar agora, porque, como você disse, cada dia é uma nova oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana Lu. Que, na verdade, nós nem sabemos se vamos chegar no dia 2 de janeiro, né? Esperamos Sim. que sim. Esperamos que sim. Mas precisamos ser realistas, como você mesmo disse. Viver hoje. Hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso novo ano. Sim, é verdade. Querido amigo Oswaldo, você gostaria de fazer um comentário? Oswaldo está sem sol? Ô, Oswaldo, nós não conseguimos te escutar. Coitadinho. Sim.
Se nós não escutarmos Oswaldo agora, ficará para uma próxima vez. Mas, mais uma vez, fica aqui os meus agradecimentos, Cláudia, por essa reflexão tão importante, né? E por essa mensagem de esperança tão linda, e que frase maravilhosa da Boa Nova, né? São nas noites mais escuras que nós conseguimos observar as estrelas, né? Mais estrelas. Que mensagem de esperança maravilhosa. Muito obrigada. E eu gostaria, Cláudia, de pedir um pouquinho mais de você, e se você poderia, por favor, fazer a nossa prece final. E o Grupo Espírita Amor e Luz deseja a todos vocês um ano novo de muitas conquistas, de muitas melhoras. Vamos aproveitar aí a reflexão que Cláudia nos fez, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Vamos olhar para dentro de nós. Muito obrigada, um feliz novo ano, nova jornada. Querido amigo Jesus, mestre incomparável, guia seguro, presença amorosa ao lado de cada um de nós, nos momentos felizes e principalmente nos momentos de maiores desafios. Agradecidos estamos ao Pai pela oportunidade de termos estado aqui juntos, para aprendermos juntos, para refletirmos juntos, para nos comprometermos juntos na construção de um mundo melhor, mundo este que se inicia no interior das criaturas, no interior de cada um de nós. Sabemos, Jesus, que o momento é grave, que o momento é de avançada transição planetária e que você tem pressa. Que possamos verdadeiramente nos comprometer com a nossa mudança, com a nossa transformação, passo a passo, pouco a pouco, porque não queres que fiquemos desesperados com as mudanças que precisamos fazer, mas apenas nos pede que estejamos responsáveis e comprometidos com a nossa mudança. Sabemos da dificuldade de qualquer mudança, de qualquer transformação. Sabemos da dificuldade que as borboletas enfrentam para sair de dentro do casulo. Não é fácil, mas elas não desistem até voarem livres, enfeitando a nossa vida com sua leveza, com seu colorido. Que possamos seguir este exemplo e trabalhar com dedicação a nossa transformação. Que possamos auxiliar a todos aqueles que conosco estão. Que possamos nos comprometer com o trabalho na sua seara, porque quanto mais estivermos trabalhando, mais avançaremos. Que a vossa paz permaneça com cada um de nós,
nos nossos lares, nos ambientes de trabalho, no país onde cada um de nós se encontra. Que a vossa paz chegue aos governantes, para que possa ter um novo rumo a condução de cada país. Que a vossa paz chegue aos hospitais, aos lares, aos sofredores de toda sorte. Que possamos lembrar que ao nosso lado sempre há alguém necessitando de uma palavra de consolo, de um sorriso, de um olhar carinhoso. Que possamos ser, Senhor, exemplos vivos dos ensinamentos que nos trouxeste. Permaneça, Senhor, te pedimos, ao nosso lado, na nossa trajetória. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, amiga querida.